Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje eu tenho aqui no estúdio comigo ao vivo Rodrigo Bussabi, ele que é um coach sobre finanças pessoais e vai falar hoje sobre investimento, risco, oportunidade, rentabilidade. Você quer saber como avaliar qual é as melhores alternativas de investimento para você? Ele vai trazer muitas informações importantes. E se você tem dúvidas sobre esse tema, mande um e-mail e ele vai responder ao vivo durante o programa. Basta você clicar. Aí embaixo da tela você está vendo envie e-mails. Clica ali, manda nome, sua sugestão, a sua pergunta e ele responde aqui. Bom, Rodrigo, obrigada, uma boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Paula, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Muito bom. O Rodrigo Bussabi, ele é administrador de empresas com especialização em finanças e marketing pela Fundação Getúlio Vargas, fez também ESPM Marketing, também tem uma formação, especialização em agente autônomo de investimentos pela CVM e atua desde 1998 como coach para finanças pessoais e é palestrante sobre o tema educação financeira. Rodrigo, então para a gente começar, queria que você explicasse alguns conceitos que são muito usados quando a gente fala de investimento e que às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é. Então vamos começar, o que é rentabilidade? Paula, rentabilidade é tudo aquilo que a gente consegue a mais fruto de um investimento que a gente fez, de algum dinheiro que a gente colocou em alguma coisa e aquilo teve um crescimento, um retorno, algum valor a mais. Vou dar exemplos. Por exemplo, você comprou um imóvel de 100 mil, né? Conseguiu vender ele por 150 mil, essa é a tua rentabilidade. 50 mil é a minha rentabilidade, é isso? O que você precisa avaliar nesse caso é assim, rentabilidade líquida ou bruta. Algumas coisas que você tem que considerar na rentabilidade. Qual que é a diferença entre líquida e bruta? Tem que descontar imposto de renda e outras despesas, é isso? Exatamente, não só imposto de renda, mas também a inflação ao longo do tempo. Né? Se eu levei 10 anos para receber esses 50 mil reais, eu preciso descontar a inflação desse período. Precisa descontar a inflação. E outra, nesse caso, desse exemplo que eu te dei, que é do caso de imóveis, você tem que contar a depreciação do imóvel ao longo do tempo. Né? Quer dizer, a depreciação seria o quanto que eu tenho que investir na manutenção desse imóvel para ele continuar valendo a mesma coisa ao longo do tempo. É um valor que tem que ser considerado na rentabilidade líquida também. Perfeito. E vamos dizer, liquidez. O que é? O que significa liquidez quando você fala de investimentos? Liquidez é o quanto esse dinheiro está disponível para você. Né? Então, se você tem uma maior liquidez, ele está muito rápido de você pegar e usar o dinheiro. Se ele está com baixa liquidez, isso quer dizer que ele está com alguma trava de tempo para você acessar o dinheiro. Então, por exemplo, eu posso dizer que investir num imóvel, eu tenho uma baixa liquidez, porque eu posso demorar muito a vender esse imóvel. Se eu precisar do dinheiro, ele pode demorar mais tempo do que eu gostaria, é isso? Perfeito. E no caso, por exemplo, de colocar esse dinheiro numa poupança ou numa aplicação bancária, se eu precisar do dinheiro, ele tem uma liquidez boa, porque eu ligo no banco e esse dinheiro pode estar na minha conta de uma forma mais rápida. Exatamente isso. A poupança é um dos ativos que a gente pode investir mais líquidos do mercado. Né? E aí vai lá para frente, a gente passa por imóveis, mais para frente tem títulos do governo, tem títulos que você compra com vencimento em 2026, coisas bastante para frente. Lógico, depende da finalidade do uso do dinheiro, você usa com mais liquidez ou menos liquidez. E aí nós vamos falar um pouquinho agora de risco. Risco, você vai investir, você tem um dinheiro. E aí, o que significa esse risco, Rodrigo, em relação ao meu dinheiro? O risco é o quanto que você tem de disposição para poder perder esse dinheiro ou não. Tá certo? Então, assim, geralmente, quanto maior o risco, maior a possibilidade de rentabilidade que você tem. Quanto menor o risco, você tem a maior liquidez, tá certo? Então, depende muito do tipo de investimento que você vai ter para poder classificar se você pode assumir mais risco ou pode assumir menos risco. Então, se eu, por um lado, eu tenho mais chance de ter uma rentabilidade melhor quando o risco é mais alto, eu tenho um risco de perder todo aquele dinheiro ou pelo menos parte dele. É isso que significa esse risco? Exatamente, isso tem que ser avaliado. Geralmente, e para o teu público em especial, eu acho importante considerar
curto, médio e longo prazo do dinheiro, saber separar isso dentro das caixinhas, eu chamo caixas de curto, médio e longo prazo, só para ser breve, curto prazo, alguma isso coisa que eu ia te entre... perguntar, o que que é? Ótimo. De 1 a 12 meses, né, no primeiro ano, curto prazo. E são aquelas despesas de maior emergência, quer dizer, alguma coisa com imprevisto, então esse dinheiro tem que estar muito líquido. E ele, por conta dessa liquidez alta, você abre mão da rentabilidade, tá certo? Porque você não pode ter risco. Tem que ser uma coisa bastante rápida de você pegar. Né? Deu algum problema, pegou um fogo na tua linha de produção, você não tinha seguro, enfim, tem que ter algum dinheiro rápido para você poder acessar. Perfeito. Médio prazo vai de 1 a 10 anos. Então, é aquele dinheiro que você investe para poder gastar nesse período de 10 anos. São os planos, os objetivos que você tem dentro do negócio nesse período. Para mais de 10 anos é o longo prazo. E aí, como o seu público está muito relacionado com a empresa, né? A empresa é um investimento de longo prazo, normalmente. Né? Exatamente. E acho que mais que isso, a pessoa física, que é o empreendedor, está muito ligado na pessoa jurídica. Então as coisas se comunicam muito. Né? E isso aí eu queria conversar um pouquinho sobre a importância do empreendedor ter um investimento e se esse investimento tem diferença eu manter esta reserva, esse investimento na pessoa jurídica, dentro da empresa ou na pessoa física? Eu acho que tem que ter os planos separados. O plano, o que você quer como objetivo para a empresa, o que você quer alcançar com ela e separar o seu plano pessoal, o que você quer para você, para a pessoa física, né? Então, eu ia te falar do longo prazo. O longo prazo é justamente isso. É difícil você fazer planos de acumulação para usar na empresa no longo prazo. O longo prazo já se comunica muito mais com a pessoa física, com o empreendedor, com o empresário, que é o quanto que eu vou separar daquela renda que eu tenho fruto do meu trabalho para poder colocar numa independência financeira. O que é independência financeira? É aquele momento onde você conseguiu acumular uma quantidade de riqueza suficiente, que aplicado, que investido, vai te dar uma renda que te permite não trabalhar mais. Você vai ter uma renda sem precisar trabalhar. Não quer dizer que a pessoa... vai parar. Mas pelo menos ela fica tranquila que está garantida, né? Exatamente. Então eu acho que essa é uma importância que normalmente brasileiro não tem essa preocupação. E é muito importante a gente ter essa reserva, até porque no Brasil você esperar a aposentadoria e o dinheiro que a gente tem para receber normalmente são valores muito baixos, né? E aí você numa idade avançada, precisando muitas vezes de um médico, saúde, um plano de saúde que custa muito mais caro, você pode passar momentos difíceis. Então, para evitar isso, o plano de investimento é tão importante, né, Rodrigo? Exatamente. E hoje o brasileiro não tem essa cultura de poupança. Eu tenho estatística da Latin Panel que 17% dos brasileiros poupam 10% do que ganham. Só 17%. Nossa. Os outros 83% não poupam nada. Não guardam enfim, não separam 10% do que ganham, né? E mais que isso, o brasileiro usa de forma errada. Esses 10% que a gente chama o dízimo, né? Seria aquele dinheiro para usar na independência financeira para o futuro, né? 10% geralmente está destinado para isso. A gente deveria fazer investir. Isso desde sempre, desde o primeiro trabalho, da primeira renda da empresa, enfim, você tem que separar esses 10%. Eles usam para a reforma da casa, usam para comprar carro, até para uma educação, que tudo bem, não são coisas ruins, mas os 10% deveria ser investir para o longo prazo. Né? E aí, vamos dizer, falam muito no perfil de investimento. Queria que você explicasse um pouquinho o que é isso, qual é a diferença entre uma pessoa e outra. Isso é bacana falar, porque às vezes você chega no seu banco e o gerente fala assim, você tem um perfil agressivo, né? Ou a própria pessoa se considera agressiva, porque ela, enfim, ela é ousada, já é empreendedora, então já tem gosta de arriscar. Já gosta de ter alguma coisa especial em relação ao risco, né? Então essa pessoa mais ousada se considera mais agressiva, ela gosta de trabalhar com ativos que sejam mais voláteis, que tenha mais agressividade na hora do investimento. Ok, uma coisa é aptidão para risco, para ser agressivo, né? E a outra coisa é a capacidade de ser agressivo. Quer dizer mais ou menos o seguinte, se eu tenho 100 mil reais para investir, né, e eu invisto tudo em bolsa,
que é um ativo bastante agressivo, né? E arriscado. E arriscado, depende do meu patrimônio. Se for todo o meu patrimônio, você não tem capacidade de ser agressivo, embora você seja agressivo. Você não pode colocar esses 100 mil, você tem que pôr no máximo 10% em alguma coisa agressiva desse valor. Então, se você tivesse 1 milhão, tudo bem você arriscar 100 mil. Quer dizer o seguinte, se eu perder tudo, se eu perder esses 100 mil, você tem estômago para isso? Eu tenho um amigo que fala, você não pode pegar o leite das crianças para colocar no investimento em bolsa, exatamente por essa questão do risco, né? Tem que ser um dinheiro que, se eu perder, tudo bem. E exatamente agora a gente está passando por um momento da economia, essas 2 últimas semanas. Me né? fala um pouco sobre isso. Como é que estão as pessoas que investiram e como vocês, que são especialistas em aconselhar, em fazer coach sobre finanças pessoais, estão aconselhando os seus clientes nesse momento? Acho que as pessoas que estão bem organizadas sofrem menos. Não vou dizer que não sofrem numa crise. Quando a crise é sistêmica, por exemplo, a crise de 2008, que um fato nos Estados Unidos interfere... Repercutiu no mundo inteiro? Exatamente. Isso é um evento sistêmico. Então, ninguém escapa. Né? O que eu digo é que assim, as pessoas sobre assessoria nossa, ou que estão com um planejamento financeiro pessoal muito bem feito, né, perdem menos, mas ganham mais quando todo mundo estiver ganhando também. Né? Então, essa é a vantagem de você ter um projeto para si mesmo. Assim como você tem para sua empresa, tenha para você e contrate uma pessoa especializada para isso, para você sofrer menos nesses períodos. Porque, por exemplo, exatamente nesse momento, eu estou fazendo ligar para os meus clientes para falar assim, é hora de investir. Não é uma delícia comprar na liquidação? Né? Quando você vai no shopping então, agora em janeiro, está na liquidação. Vamos fazer compras, né? Vamos comprar as ações porque elas estão num valor irreal. Irreal. Tem até um gráfico que eu queria... É o gráfico do slide número 4. Se ele puder Você trouxe colocar... um gráfico, vocês vão pegar lá, enquanto isso vai falando que ele já coloca para nós. Esse gráfico, ele mostra investimento de longo prazo, né? Ele tem um panorama, e é cenário Estados Unidos, tá? Eu peguei um histórico de 84 anos. Então, desde 1926 até 2010. E aí, quem estiver olhando esse gráfico vai ver que as 2 linhas de cima representam ações de pequenas e grandes empresas. É esse gráfico? Não, não é esse gráfico. Não, é o slide número 4. Vai passando que ele vai falar. Ele é anterior ele te ajuda a esse. A mostrar qual. É o anterior a esse. E aí, ações de pequenas e grandes empresas... É esse? É exatamente esse. Aquelas 2 linhas maiores... Então, na parte de cima, né, representam ações de empresas pequenas e grandes. Aquelas linhas de baixo representam inflação e títulos do governo. Isso quer dizer o seguinte, se a gente pega um panorama de longo prazo, a pessoa que investe em ações tem muito mais possibilidade de ganhar dinheiro do que quem está investindo em, por exemplo, CDB, renda fixa ou título do governo, que são essas linhas mais baixas. Né? Mas se você olha o comportamento dessas 2 linhas de cima, ela é muito mais nervosa. O que quer dizer? Ela oscila isso que eu ia muito, perguntar. Né? Tem umas horas que ela dá uma embicada para baixo. Bem no meio acontece isso. Isso são as crises que a gente sofre, é isso? E ali dá para enxergar muito bem no comecinho a crise de 1929, que foi o crash da Bolsa de Nova York. Que isso é aqui embaixo no começo do gráfico. Logo no comecinho, foi logo no começo. Bem no meio tem a crise do petróleo, que tem mais uma depressão maiorzinha. E mais pro final tem a crise de 2008 lá, que é um dentezinho, quer dizer, foi um sofrimento menor. Né? Então, quer dizer, isso significa que naquele momento as pessoas perdem, sofrem, mas depois recupera. Depois recupera. Então, assim, a importância de você estar bem assessorado é o dinheiro que você tem em ações é pro curto, pro médio e pro longo prazo. Só pode ser pro longo prazo. Quem fica fazendo compra e venda de ação, 97% desse pessoal perde dinheiro. Só 3% ganha. 3% são aquelas pessoas que têm 4 monitores na frente e fica acompanhando 24 horas por dia, Exatamente. Porque à noite é a Bolsa do Japão, porque eu conheço uma pessoa que é assim, tem que ser um estresse, uma adrenalina total, né? E aí sai da frente da tela, ficando no telefone, comparando e vendo bolsa. Aí vira uma doença também, uma doença. Né, então, assim, não deveria ser o tipo de trabalho dessas 97% das pessoas que estão fazendo isso, né? Se concentra na tua atividade principal,
E investe em ações para o longo prazo e mesmo assim tomando cuidado com a quantidade que você vai utilizar do teu patrimônio para fazer isso. Perfeito. Para o longo prazo é o melhor jeito de ganhar dinheiro. Muito bom. Nós vamos até agora aproveitar, já que nós estamos falando aí risco, vamos falar um pouco da nossa dica de seguro, afinal de contas está ligado aí à segurança. Então a dica que hoje a Pentágono traz para vocês é uma grande oportunidade. Você quer ganhar um notebook ou um GPS sem sorteio? Entre em contato agora com a Pentágono Seguros. Conversa lá com a Vivian, fala que você acompanhando o programa, quer saber como ganhar um notebook ou um GPS sem sorteio. Entre em contato com elas, pode visitar o site da Pentágono e lá você vai ter todas as informações da sua oportunidade de receber o seu notebook ou o seu GPS. E voltando aqui com o nosso investimento, Rodrigo, eu acho que uma pergunta, alguém que pode estar nos assistindo, falar nisso, eu vou gostar muito de receber suas perguntas, mas eu tô com algum problema aqui no receber os e-mails no meu iPad, já pedi o pessoal da técnica, vai ver aqui o que está acontecendo para me ajudar. Vai mandando as perguntas que daqui a pouco a gente vai responder todas. Em relação a, vamos dizer, quando eu falo aí investimento, tem gente que às vezes fica acanhada porque acha que tem pouco dinheiro. A partir de quanto eu posso ter alguém para me assessorar a definição das melhores alternativas de investimento para mim? Qual é o dinheiro aí que vale a pena? Eu acho que desde sempre, né, Paula? Eu acho que a gente tem que ensinar, inclusive, nossos filhos a separar um pedaço da mesada deles. Eu acho que desde sempre. Lógico, para ter um assessor, eu começaria com um gerente do banco, por exemplo. Ele pode te ajudar num começo, de orientar como é que faz isso. Faça bastante perguntas. Hoje na internet você tem muita opção, né, de tirar esse tipo de dúvida, que quantidade de dinheiro, em que produto que eu coloco, né? Já vai mais preparado para conversar com o teu gerente. Hoje eles estão também mais preparados para poder atender as pessoas. E aí eu vejo uma coisa interessante. Meu filho está com 16 anos, fez o ano passado um curso de investimento em bolsa. E aí esses dias ele perguntou, mas mãe, a partir de quanto eu posso investir em bolsa? E aí a gente falou, talvez ir conversar com o gerente, mas você sabe qual que é o valor mínimo para se investir na bolsa? Você, através do home broker, que você se cadastra para ser um operador dentro da bolsa, né, para você poder comprar e vender ações, a partir de R$100 você já consegue fazer isso. É mesmo? Olha que bárbaro. Talvez os custos não valem a pena. Enfim, tem hoje possibilidades que você não paga nada, tem custo zero, se pesquisar um pouquinho você acha. Né? Mas então vamos dizer, a partir de R$1.000, R$10.000 eu já tenho boas alternativas de investimento. Já tem boas alternativas. Eu só fico preocupado com essas pessoas que fazem os cursos e se acham muito preparados. Ganham o seu primeiro dinheiro, fica entusiasmado e no momento seguinte acaba perdendo dinheiro. A estatística mostra que no longo prazo essas pessoas perdem mais dinheiro do que ganham. Mas vira um negócio viciante, porque você, a partir de algumas decisões lá, ganha um pouco de dinheiro, fica animado e se dá mal no final. 97%, pode custar caro, né? Exatamente. Agora, por exemplo, uma das coisas nós estávamos falando de perfil. Então, você falou que tem pessoas que têm um perfil mais arriscado, mais ousado, mas você tem que avaliar que você não pode colocar 100% do seu investimento num risco muito elevado. Agora, por exemplo, uma pessoa que não gosta de arriscar, então uma pessoa que, como é que chama? Que tem um perfil de baixo risco? Conservador. Conservador. Que tipo de investimento vocês aconselham para uma pessoa que tem um perfil conservador? O conservador é aquele que admite que não quer passar por aquele nervoso da bolsa, né? Aquele gráfico sobe e desce, que no final das contas vai ganhar mais dinheiro, mas ele não tem estômago para passar por isso. Então, uma boa, para ser bastante genérico, né, no comentário, eu acho que, por exemplo, CDBs de banco são coisas que você passa pelo risco do banco. Então, se você pegar de bancos grandes, o CDB, o risco de você perder dinheiro é o risco do banco quebrar. Que dependendo do banco que você escolhe, é um risco pequeno, exatamente, né? Não é que não existe, mas é um risco pequeno. É um risco pequeno. E aí, hoje, uma rentabilidade de um CDB está gerando em quantos por cento? Isso vai variar, depende do banco, depende da negociação, de 10 até
12% ao ano. Enquanto numa poupança, que é considerado um investimento de baixíssimo risco, porque se o banco quebrar, o governo ainda garante alguma coisa, exatamente, não é isso? É. Qual é a rentabilidade de uma poupança? 0,5% ao mês, 6% ao ano. 6% ao ano. Então quer dizer que o CDB está rendendo o dobro do que o... Precisa ter algumas coisas que tem que ser consideradas aí. Por exemplo, o imposto depois que você vai ter que pagar no CDB. Né? Em alguns momentos da história, a poupança ficou até melhor que o CDB, porque na poupança você não paga imposto. Tá. Né? Então depende muito do momento. E essa é uma outra coisa interessante, né, de você ter um acompanhamento de perto. É você saber... Essas taxas extras, você fala? Ou você saber qual é o melhor investimento usar o no veículo momento? certo no momento certo. Qual que é a melhor ferramenta agora? Quer dizer, foi poupança melhor que CDB. Ninguém esperava por isso. A gente estava com as taxas de juros muito baixas, né? E a poupança acabou sendo um negócio muito interessante. Muita gente pôs dinheiro. E muita gente tem dinheiro no Brasil em poupança, mas por pura falta de informação. Agora, por exemplo, na hora de você fazer um investimento, muitas vezes quando a gente procura o gerente do banco, ele apresenta números maravilhosos, mas na hora H, na hora que você vai assinar aqueles contratos todos, começam a aparecer taxa de crédito, cobrança de não sei o quê, são muitas cobranças que no fim... Na verdade, você não recebe aquela porcentagem toda. Eu acho até que saiu alguma regra que precisaria ficar mais claro na comunicação qual vai ser a rentabilidade líquida, que é até isso que você estava falando, não é isso? Hoje tem uma série de coisas, até para avaliar financiamento de imóveis, que muitos clientes acabam chegando para mim e falam, olha, eu estou com esse financiamento na mão, me ajuda a analisar. Tal. Você acaba vendo que, por exemplo, muitos deles têm um seguro para caso a pessoa que abriu o financiamento morra, o financiamento seja quitado. Tá. Para isso você paga alguma coisa que está embutido naquela parcela. Uhum. E outras pequenas taxas que tudo isso tem que considerar. Então, às vezes você chega lá e fala assim, eu consegui um dinheiro, um amigo meu outro dia foi no banco para a empresa dele, abriu uma linha de crédito de R$120 mil a 2,75 ao mês. Falo ao mês porque às vezes eu fico pensando fora do Brasil, 2,75 é o ano, o né? ano, né? Mas enfim, no Brasil ele captou a 2,75 ao mês. Tá. Né? Aí a gente começou a computar outras coisas, né? E na verdade esse número de face que o gerente estava apresentando para ele virou 3,5. Você vê? Por causa de todas essas taxas e cobranças adicionais que tem, né? Abertura de crédito, R$40. E vai, e não sei o que, e mais uma taxa. Quando você vai ver, dá um valor real considerável. Mesmo, você colocar na ponta do lápis, mas nunca vai aparecer. Né? Agora, por exemplo, investir em imóvel, isso é considerado? Quando que eu devo considerar isso no Brasil hoje, investimento em imóveis? Porque antigamente se usava muito comprar imóveis, porque aí eu vou ter o aluguel desses imóveis que vai garantir a minha aposentadoria. Hoje ainda se usa isso? A rentabilidade do imóvel, aquela renda que ele te dá, a gente até falou no comecinho aqui, quer dizer, precisa ser considerada a manutenção do imóvel. Tá. Né? Então a gente fala assim, vai dar 0,7% a 0,8%, a 0,9% do valor do imóvel, uma renda, ótimo. Mas tem que tirar ainda desse valor a quantidade de dinheiro para fazer a manutenção desse imóvel ao longo do tempo. Se for ver, vai dar 0,6%, 0,5%. Você tem investimento que dá mais que isso? Tem. E você tem a facilidade de ter o dinheiro na mão e movimentar ele para onde estiver dando mais dinheiro e otimizar o teu investimento. Agora sim, eu chamo da geração tijolinho, né? É a geração que precisa ter aquele imóvel lá, que não está interessado nisso que eu acabei de falar. Quer saber que está lá o imóvel. Passou crise, não passou crise, bem, caiu o valor do imóvel, mas está lá o imóvel. E uma outra coisa que eu acho muitas vezes você precisa de muita disciplina, como você falou, principalmente o brasileiro, para deixar esse dinheiro guardado para o longo prazo. Se ele está muito fácil na mão, aparece uma oportunidade de você fazer um negócio, você corre lá e tira o dinheiro. Se sua mulher resolve fazer a reforma em casa, você vai lá e pega o dinheiro. Quando você vê, no longo prazo você acabou consumindo aquilo tudo. Então o imóvel tem esse lado, apesar da baixa rentabilidade, ele tem ali uma solidez que fica mais difícil você acabar cedendo a essas tentações, né, Rodrigo? Tem esse lado da composição do portfólio. Então você olhando para todo o portfólio do cliente, você tem que entender como é que isso está distribuído. Eu às vezes encontro pessoas que estão 100% em imóveis. Não é saudável, né? Mas é saudável sim que tem um percentual em imóveis. Em imóveis, porque, por exemplo, agora a gente está num momento muito especial dos imóveis, né?
valorizaram muito. Muito, né? Imóveis no Brasil inteiro. No Brasil, né? principalmente nas principais capitais. Tal, a gente está com muito bom. Um momento muito bom. Eu vou agora, nós vamos assistir a um vídeo. A Artemisia é uma ONG que fomenta negócios sociais, na qual eu admiro muito o trabalho deles. Eles estão fazendo um grande evento na semana que vem, chamado Choice. Um evento onde vão ter palestrantes internacionais explicando quais são negócios sociais, que são importantes opções para os empreendedores do futuro, porque além de negócios que podem crescer e trazer aí toda a realização dos seus sonhos, pode ajudar muita gente e ajudar a mudar a história do nosso país. E esse evento é exclusivo para estudantes. E eles estão com uma oportunidade, daqui até domingo, se você fizer um vídeo, você pode ganhar sua inscrição gratuita. Então nós vamos assistir agora um rápido vídeo que explica como participar dessa ótima oportunidade. Tem 30 segundos. Depois você traz o meu, porque eu tenho um roteiro lá. O que aconteceu lá? Tá esquisito, né? Nossa, tem 14 mensagens? Então vamos ter que ser expressos aqui. Ai, obrigada. É bem rápido. Já voltou? Ah, obrigada. Não, mas deixa. Ah, abriu? Ok, estamos aqui de volta e agora nós já recebemos muitas mensagens, agradeço aí a participação de vocês, elas chegaram, eles conseguiram ajeitar, nós vamos rapidamente responder aqui. Em termos de oportunidade, fala um pouquinho só do trabalho da FS Advisors para nós, Rodrigo. Como é que funciona, qual é o perfil de cliente que pode contar e como conhecer melhor esse trabalho de vocês? A FS é uma empresa de 14 anos, brasileira. Nós fechamos o ano de 2010 com 4.000 clientes, pessoas físicas, e o atendimento é exclusivamente para pessoas físicas. O trabalho é de coach financeiro. O que é o coach financeiro? A gente é um processo de transformação. Então a gente estabelece hoje qual que é o ponto atual onde essa pessoa está e qual que é o ponto desejado, onde ela pretende chegar, né? Geralmente esse ponto desejado é aquele momento da independência financeira que eu já falei para vocês, que é aquele momento onde a pessoa pode, a partir de uma quantidade de riqueza, de patrimônio acumulada, viver da renda desse dinheiro investido. Ela não precisa mais trabalhar a partir daquele ponto para ter renda do trabalho. Ela vai ter um rendimento que vai atender as necessidades dela. Lógico que ela pode querer continuar trabalhando, mas ela não precisa mais. Pode, por exemplo, ter uma ONG, que é o sonho da vida dela, né? Mas vai saber que a partir daquela idade, daquele momento, ela vai ter uma renda que vai abastecer as necessidades dela. Aqui o João, ele faz uma pergunta, eu sei que ela é bem aberta, mas você deve estar muito acostumado a receber. Qual o melhor investimento a se fazer? Olha, João, depende muito da quantidade de dinheiro que você tem, da finalidade desse dinheiro. Eu te perguntaria assim, qual que é o dinheiro que você está investindo, qual que é a relação dele no tamanho do seu patrimônio, né? E quando você vai querer quando você vai querer utilizar esse dinheiro, qual que é a finalidade desse dinheiro. Então, se for para longo prazo, tem uma estratégia de investimento. Se for para médio prazo, tem outra. Tem até uma das imagens, é a imagem 8, que mostra exatamente isso. A gente tem 3 ciclos da vida financeira nossa. Tá, né? Enquanto eles procuram lá o slide 8 para colocar aí pra gente, Rodrigo, me dá um exemplo. Se eu for pegar, vamos dizer, a minha primeira economia, vamos dizer que eu consegui juntar 20 mil reais e quero fazer um investimento. O que você me aconselha em termos hoje, como investir esses 20 mil reais? Se for todo o teu patrimônio, eu tomaria algum cuidado em investir todo o dinheiro, né? Então, primeira coisa é um fundo de emergência. Se a pessoa, por exemplo, é um executivo, né? Pode perder o emprego de repente. Pode perder o emprego. Se é um empresário, ele pode ter um acidente e ficar incapacitado de trabalhar. Então, deveria ter guardado, por exemplo, 12 vezes as despesas dele. Tá. Então, eu devo pegar o que eu gasto por mês, multiplicar por 12, e isso eu considero a minha reserva de emergência. A reserva técnica, exatamente. A reserva técnica. De emergência. E isso eu ponho aonde? Num CDB, num investimento mais seguro, de baixo risco, é isso? Falando em risco, rentabilidade e liquidez, quer dizer, tem que estar muito pouco arriscado, ou quase nada arriscado,
que é um dinheiro que tem que passar por crise sem perigo de perdê-lo, né? Tem que estar bastante líquido, então eu posso poder pegar hoje, né? E abre mão da rentabilidade, evidentemente. A rentabilidade não é das melhores. Então, ele achou lá o slide, ele está colocando aí o slide para nós. É esse aí mesmo, né? É esse mesmo. Então aí mostra os 3 ciclos da vida financeira. Esse gráfico é do Mauro Halfeld, e ele fala assim, as idades elas podem variar, mas ele coloca como sugestão dos 20 anos até os 50 anos com um momento de acumulação, que é aquela primeira fase laranja, né? O segundo momento é aquela fase verde, que vai dos 50 aos 65 anos, que é uma fase de preservação do patrimônio, quer dizer, tudo que eu conseguir acumular ao longo do tempo, eu tenho que ter uma atitude e uma estratégia de conservar aquele dinheiro que eu consegui. E, finalmente, o momento da sucessão do patrimônio, que é aquele momento final dos 65 anos para frente. Que eu começo a consumir o dinheiro. Exatamente. Eu começo a usar esse patrimônio para poder ter renda. Perfeito. E aí, então, vamos dizer, em termos de investimento, eu vou avaliar de acordo com o meu momento e com essa fase da curva. Agora, o Bruno, ele pede para você falar rapidamente em relação à queda dessa bolsa. O que está acontecendo? Você já falou que aconselha aos seus clientes que tenham uma certa reserva, essa é a hora de comprar. Agora, por que está acontecendo essa quebra? Você consegue trazer isso de uma forma resumida para nós? Vou tentar. É bastante complexo. Imagino. A gente tem 2 situações muito cinzentas que vão continuar cinzentas, que é a situação dos Estados Unidos e a situação da Europa. Não vai ser muito rápido que isso vai se resolver. Eles estão numa crise financeira, é uma crise sistêmica no país, não chega a ser global, mas dentro do país ela é uma crise forte. Que acaba afetando muita gente. Então, por exemplo, falando da dívida que hoje os Estados Unidos têm, que é uma dívida orçamentária muito grande. Então, no começo dessa semana, eu vi a China chamando a atenção dos Estados Unidos, porque são os maiores investidores em títulos públicos americanos, chamando a atenção dos Estados Unidos e falando assim, olha, vocês não podem continuar se endividando, tá certo? Por outro lado, a gente tem na Europa uma situação de uma população muito idosa, tem pouca gente no mercado de trabalho, coisa que a gente se beneficia muito aqui no Brasil. A gente está vivendo um bônus demográfico, a gota da esperança, que é mais gente trabalhando do que gente usufruindo desse mercado produtivo. Então, voltando para o assunto do momento, né, da Bolsa, sim, eu chamo de janela de oportunidade. A gente está num momento muito especial. Não é exatamente igual à crise de 2008, mas a gente tem valores de ações muito baixas que não refletem o que a empresa é. Então está na hora de comprar, sim. Tem até o slide número 9, que ele mostra exatamente essa vantagem de você estar comprando quando o mercado está em queda. Mas agora, Rodrigo, uma coisa aqui, enquanto ele procura o slide 9, eu fico um pouco na dúvida. Esse é o slide 9, é isso? Não, antes desse. Um antes. Esse aí. Esse. Tá, e aí, então, em que momento nós estamos? Aí tem dois gráficos de 2 fundos. O fundo laranja é o fundo que você adoraria investir. Fala assim, eu quero investir nesse aqui, porque esse aqui está crescendo. E o outro, o azul, é um fundo que dá que a gente chama de barrigada. Ele sai de um ponto, só perde valor de cota até chegar no mesmo ponto. Só que ao longo de uma história, e aí são 10 anos, se você comprar todo mês do fundo A e do fundo B, vai chegar ao final desses 10 anos, você vai ter mais quantidade de cotas do B, do fundo B. Do que tem a barriga, porque você tem momentos que você compra mais barato, é isso? Exatamente, então você consegue acumular mais cotas e no final você vai ter mais dinheiro com o fundo B que deu uma barrigada do que aquele fundo que esteve sempre crescendo. E aí, falando em fundo, nós temos aqui, claro, uma pergunta do Jair, perguntando em qual ações eu posso investir, não sei se você tem alguma dica. Agora, o Renato, ele fala o seguinte, 15 anos atrás eu investi 10 mil reais num clube de ações. Não sei se clube é a mesma coisa que esses fundos que você está falando. Hoje tenho 400 mil reais. Você recomenda clube de ações? Se é o que eu estou imaginando, é o clube de investimentos, é um clube que tem uma carteira de ações e cada clube tem uma regra de quantidade de ações e tipo de ações, né? É um investimento muito interessante, ele tem regras tributárias bastante boas, ele não tem um negócio que chama come cotas, que é uma coisa que de 3 em 3 meses pega um pedaço da tua rentabilidade quando você investe em ações. O clube é isento disso, né? E se a carteira tiver um bom gestor, isso quer dizer escolher a melhor cesta de ações
e fazer as mudanças no momento certo é um excelente investimento para quem quer colocar o pé nas ações. Do que eu dar a dica da melhor ação. A melhor ação é difícil. Se ele soubesse, ele provavelmente já nem estava mais aqui, né? Então, assim, até para diversificar o teu risco, né? Porque uma ação pode estar crescendo, naquele gráfico que a gente viu, tem uma ação que pode estar dando uma barrigada e uma crescendo, você está ganhando dinheiro nas duas pontas. Tá. Então, precisa estar bem diversificado, inclusive olhando vários setores da economia. Enquanto um setor está bem, o outro não está tanto. Então, escolha, por exemplo, os que estão mais aí na moda, né? Ações do ramo de energia, de prestação de serviço, de lojas de departamento, de consumo. Tá. Né? No Brasil, são coisas que estão crescendo muito. E aí, vamos dizer, mesmo com a perspectiva de Estados Unidos e Europa se recuperarem, como você falou mesmo, vai ser algo de longo prazo. Então, eles devem enfrentar um momento difícil. Isso não vai prejudicar, fazer com que as bolsas caiam ainda mais? Vai ter um momento que bate no fundo, tá. Né? Não tem muito o que passar. Porque o que é bolsa? Bolsa eu quero... ser explorar, sócio de uma empresa. Ser sócio de uma empresa. Quero explorar minério de ferro. Eu vou lá, vou comprar uma mina e vou explorar. Só que isso custa muito caro, custa muito dinheiro. Então eu entro de sócio da Vale, por exemplo. Né? O que quer dizer isso? Comprar ações da Vale. Então eu estou apostando, estou dando dinheiro para a Vale, para ela colocar no negócio dela, para fazer crescer o negócio. Então, ações, você ser sócio dessas empresas, e uma finalidade da bolsa existir é só essa, é fomento da economia. Então não faz sentido... Então, por maior que seja a crise de um país, as empresas trabalhando, vendendo, ainda mais com países como Brasil, China e Rússia, que ajuda, Índia e Rússia, que ajuda a subir tudo isso, nós temos uma perspectiva ainda positiva. O Roberto, ele até pergunta, em 100 mil reais, quanto você recomenda ser de longo prazo, médio prazo e curto prazo? Eu não falaria dos prazos, mas desses 100 mil, por exemplo, quanto que eu... tudo bem, vamos lá. Vamos supor que a renda seja de 100 mil, não sei se dá para... Não, acho que não é uma boa... Na verdade, é um valor, ele tem um valor de 100 mil para investir. Que ele quer separar. Ele quer separar e investir uma parte em curto prazo e uma parte em médio ou longo prazo. Tá. Eu acho que assim, 10% eu separaria para longo prazo. Tá. Mais uma vez, precisa saber o quanto que ele já tem de patrimônio e fazer esse cálculo da independência financeira, o quanto que na independência financeira, que é aquela idade lá na frente, ele vai querer ter de renda por mês, o quanto que ele já acumulou até lá, o quanto que esses 100 mil vai contribuir para isso ou não. Uhum. Aí a gente vai estabelecer o percentual, mas nunca pode passar, por exemplo, para o longo prazo, de 50% desse valor. Eu não posso comprometer um dinheiro para o longo prazo, que ele vai acessar só lá na frente, mais do que 50%. Então, vamos dizer, entre 10 e 50 mil reais, nesse caso, pode até colocar longo prazo. Eu colocaria 10%. A não ser que ele esteja muito no começo dessa reserva, a gente arrisca ir um pouco mais para frente, mais uma vez, dependendo muito da situação profissional dele. Se for instável, eu tomaria cuidado. E deixaria um pouco mais no curto prazo. Deixaria mais no curto prazo, até ter uma situação um pouco mais estável. Tá ótimo. O Jorge Amauri, ele pergunta, você recomenda o VGBL? E o que é VGBL? Tem duas categorias de previdência privada no Brasil, o PGBL e o VGBL. O VGBL, a diferença que ele tem para o PGBL é o tipo de tributos que ele tem de acordo com a característica profissional que você tem. Então, geralmente, de uma forma geral, tá? Não vou entrar no detalhe, mas o VGBL é para o trabalhador autônomo e o PGBL é para o que tem carteira assinada, que é seletista, porque permite que ele coloque 12% do que ele ganha e faça o deferimento desse imposto, quer dizer, ele vai pagar esse imposto lá na frente, né? Quando ele for retirar a remuneração. Exatamente, isso? Mas ele consegue diferir isso e conseguir um ganho maior. No PGBL. Agora, uma coisa que eu acho interessante, muitas vezes no banco, quando eu chego para investir um dinheiro, os gerentes têm uma tendência a me falar em colocar num plano de previdência, porque diz que os impostos são menores. É realmente uma boa alternativa de investimento num plano de aposentadoria? Plano de previdência privada? A gente tem muitas opções que o brasileiro não conhece. Né? Então, a gente acaba caindo nas opções do banco. Né? Quando você vai para uma assessoria e consegue ter acesso a uma assessoria, você vai ver que tem muitas opções, não só no Brasil, mas fora do Brasil.
e evidentemente sejam legais para ser feitas pelo brasileiro. Mas existem muitas possibilidades. Eu digo assim, ótimo, PGBL e VGBL são coisas boas? São. Tem coisas melhores? Tem. Mas depende do acesso que você vai ter, do comprometimento principalmente que você vai ter, porque essas duas ferramentas de previdência privada, você pode ter oscilações, esse mês eu vou depositar, aquele mês eu não vou, tal. Existem outras ferramentas que você monta um compromisso e uma disciplina de depósito, que eu acho que é importante para o longo prazo, uma coisa que o brasileiro não tem, né? E deveria ter esse hábito, a mudança de hábito mesmo. É verdade. E que possibilita ter uma renda e um rendimento muito maior do que PGBL e VGBL, com taxas de administração menores, com tributos menores, com retorno maior. Exatamente. A Luciana, ela pergunta qual é a diferença entre fundo de investimento e CDB e qual é mais rentável? Mais uma vez, depende da quantidade de dinheiro que você está investindo, né? O CDB é um certificado de depósito bancário e é uma garantia que você tem entre o empréstimo dos bancos. Então, eles trabalham com taxa de juros. Quando a taxa de juros está alta e tem uma perspectiva de ficar alta ou de aumentar, os CDBs são um bom negócio. E os fundos de investimento é um termo muito genérico, e desses fundos pode ter de tudo. Pode ter desde coisas ligadas à bolsa, como coisas ligadas à renda fixa, né? Então, nesses fundos, como o próprio nome diz, é um caldeirão de coisas. Pode ter multimercado, pode ter opções. Então, precisa analisar direitinho o que tem nesses fundos de investimento, né? Que é diferente de fundos de ações. O fundo de ações ele é baseado em algumas ações que o gestor escolhe, e você tem que acreditar que aqueles setores vão desempenhar bem e investir nesse fundo de ações. Perfeito. O João, ele pergunta, o que eu devo considerar na hora de escolher uma assessoria para os meus investimentos? Duas coisas que eu acho que toda pessoa tem, né? Quer dizer, ou eu vou viver muito ou eu vou viver pouco. Então, acho que todo mundo precisa de assessoria. Se você for viver muito, você precisa acumular um dinheiro para poder ter na sua velhice. Que a gente, às vezes, se programa para viver 80 anos, vai viver 100. Sim, ainda mais no mundo de hoje. No mundo de hoje, vai ter muita novidade. E aí, na hora de escolher uma pessoa para me assessorar, quer dizer, quais são os critérios, onde eu posso buscar uma ajuda para ter certeza que eu estou confiando na pessoa certa para me ajudar nessas escolhas? Hoje, pela FS, por exemplo, os clientes vêm todos por recomendação. Não tem anúncio nenhum da empresa, até por questões de sigilo e confidencialidade dos nossos clientes, mas é um negócio de recomendação, né? Então, chega muito cliente recomendado, e são pessoas que têm essas duas preocupações, ou de viver muito ou de viver pouco, né? Porque a gente falou muito de acumulação, Paula, mas tem alguns fatores muito importantes que são as proteções da pessoa ao longo dessa vida de acumulação. Perfeito. Então, no planejamento financeiro pessoal, a gente olha os pilares importantes, que é, por exemplo, será que precisa de seguro de vida? Será que precisa de seguro saúde? Será que precisa de um seguro invalidez? Né? Será que precisa montar um planejamento educacional? Então, são, por causa de filhos... Claro. São pilares importantes para você olhar nessa hora. Que são as proteções, né? Então, João, uma boa dica veja com aquele amigo que tem dinheiro, que tem muito dinheiro guardado, investido, ele deve ter um bom assessor e ele pode te indicar essa pessoa. Essa é uma boa forma, né? Fora isso, você pode visitar o site da FS Advisors, que eu recomendo. Conheço o Rodrigo há muitos anos, tenho certeza que eles fazem um trabalho de muita confiança, que eu acho que é importante nisso. E estou à disposição. Tem aí meu e-mail. Quem quiser continuar com as dúvidas depois. E aí, nosso tempo já está estourado, mas eu tenho uma pergunta aqui rápido. O Gustavo, ele diz que em dezembro quer ir para uma viagem internacional de um intercâmbio. Então, ele quer juntar um dinheiro para ter essa reserva. Ele está pensando em investir em fundos de DI. Quer saber se você recomenda esse tipo de investimento que ele vai usar em dezembro. Sim. É um lugar bastante seguro para você fazer esse tipo de poupança, principalmente por 6 meses, né? Mas a dica que eu faço, planeja suas viagens com mais tempo de antecedência, né? Quanto mais tempo você tem, menor vai ser a quantidade, menor vai ser o sacrifício, menor vai ser a quantidade de dinheiro que você vai ter que colocar. Mas aí você pode até arriscar um pouco mais para poder ter uma rentabilidade melhor desse dinheiro. Mas em 6 meses,
DI é uma boa opção. Para não perder dinheiro, para poder acumular. E boa viagem, Gustavo. Muito bom. O nosso tempo passa muito rápido. Quero agradecer muito. O Roberto está mandando um olá, parabenizando pelo programa. E por hoje fica aqui. Nós, com certeza, vamos dizer assim, vamos deixar aí alguns contatos. Inclusive, algumas dessas perguntas, se você puder colocar por escrito, a gente coloca junto com esse vídeo. Para quem quer assistir novamente, visite o nosso site almadonegócio.tv. A partir de segunda-feira esse vídeo estará lá disponível e assim que o Rodrigo colocar algumas dessas perguntas numa resposta escrita, a gente coloca lá, que assim pode te ajudar. Eu agradeço muito a sua participação, Rodrigo. Eu que agradeço, parabéns pelo sucesso do programa. Obrigada. Então, o programa hoje fica por aqui. Eu passo para os meus agradecimentos finais. Um agradecimento à Lia Cabeleireiros, lá todas elas sempre me atendendo. Fica um cabeleireiro que fica em Pinheiros. Se você quer um lugar aconchegante, onde você tem um atendimento com muito atencioso, ali a Zélia sempre caprichando no cabelo, a Nani na maquiagem. Hoje a Conceição escolheu um esmalte da moda aí para mim. E assim, você passa lá, faz uma visita que você vai gostar bastante. Eu agradeço também a Iorani. Iorani é uma confecção mineira que está agora, segunda-feira, lançando a coleção de verão. Então você visite, entre no site, você vai conhecer a nova coleção e todas as lojas pelo Brasil todo que você pode comprar as roupas da Iorani. E agradeço também a Q Design. Q Design é uma agência de branding responsável pelo desenvolvimento do logotipo do programa Alma do Negócio, assim como o nosso site, almadonegócio.tv. Para conhecer, você pode entrar lá no site da Q Design. Na semana que vem, nós vamos falar sobre desafios de empreender. Um empreendedor que, passando por muitos desafios, tem hoje um grande sucesso e vai compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Eu espero vocês na quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada e uma boa tarde.